Boa noite, meus queridos alunos do curso de Administração de Empresas. Hoje é dia 7 de maio e nós vamos entrar numa parte muito especial da nossa disciplina Administração de Produção e Operações, que é o planejamento e controle da produção. Então, primeiro nós vamos entender o que é planejamento, o que é controle e também trabalhar um pouco sobre capacidade produtiva. Bom, o que é o planejamento? Planejamento é o processo, ou seja, o planejamento é um processo que escolhe e organiza ações, antecipando os resultados que você registra em um plano. Então, o planejamento trata de você perceber a realidade, construir um referencial no futuro, aonde que eu quero chegar, e avaliar os caminhos para que eu possa atingir aquela realidade futura, aquele referencial futuro que eu quero chegar. E o plano é uma forma de você trabalhar, colocar no papel esse seu planejamento. Ou seja, é a formalização do que se pretende fazer, do que se pretende que aconteça nas etapas até você chegar aonde você tinha planejado, que é o seu objetivo. E o que é o controle? Bom, todo objetivo, toda meta, todo planejamento, ele está sujeito a controvérsias, a problemas, a turbulências. Quem iria imaginar que nós iríamos passar por uma crise como essa? Nós tínhamos planejado aulas presenciais e tivemos de uma hora para outra que mudar para aulas remotas. Então, é o processo de lidar com variações. Qual que é o nosso objetivo? Não perder o semestre, não é? Esse é o nosso planejamento. No final do semestre, nós temos dado toda a disciplina para vocês. Então, como teve isso, teve uma variação, tá certo? A gente precisa controlar isso. Então, é o processo de lidar com essas variações. Variações pode ser atrasos, pode ser falhas, pode ser desvio da normalidade, como foi o caso. Então, o controle nos permite fazer esses ajustes para que a gente consiga atingir o objetivo do plano. Tá certo? Por exemplo, como eu já disse, a máquina estragou, eu tenho que ter um controle, saber que ela está estragada para poder providenciar o seu conserto. Então, o propósito do planejamento e o controle da produção é garantir que os processos da produção, os processos daquela operação, elas ocorram de uma forma eficaz, de uma forma eficiente, ao menor custo, e produzam produtos e serviços conforme aquilo que foi requerido pelos consumidores, conforme foi planejado pelo departamento, lá pela área de PCP, para que fosse terminado em um determinado horário, local, e com as qualidades requeridas. Planejamento e controle da produção ele pode ser dividido em longo, médio e curto prazos. Isso está muito ligado à percepção que a gente tem. Se a gente tem se a gente está hoje olhando um prazo muito distante, a gente fala que está fazendo um planejamento a longo prazo. É claro que daqui a muito tempo, um horizonte muito distante de planejamento, os gerentes de produção eles fazem planos relativos ao que eles pretendem fazer. O que recursos eles vão precisar e quais objetivos que eles esperam atingir, tá certo? Mas sem entrar no detalhe, porque é impossível saber disso. Por exemplo, vamos pensar aqui que o objetivo a longo prazo é construir um hospital para 2.000 pacientes, tá certo? Nós não vamos entrar em detalhe operacional, tá certo? Que tipo de paciente, que tipo de doença que vai ser tratado. Eu preciso de um hospital para 2.000 pacientes. À medida que esse horizonte vai diminuindo, eu digo um horizonte médio prazo, aí eu posso planejar em mais detalhes. E se for o caso, até replanejar. Os gerentes de produção ele olham para frente para avaliar a demanda global que a operação deve atingir de forma parcialmente desagregada. Antes eu falei pacientes, agora eu posso pensar pacientes que tenham traumas, pacientes que tenham
outros tipos de problemas, que eu já posso começar a segmentar esse meu hospital numa visão de médio prazo. E numa visão de mais curto prazo, muitos dos recursos terão sido definidos e já será muito difícil fazer mudanças de grande escala nos recursos. Então a demanda será avaliada de uma forma completamente desagregada, né? O que eu vou fazer amanhã, o que eu vou sair, o ênfase no curto prazo está no controle. Então o hospital está tratando de todos os tipos de procedimentos cirúrgicos, né? Com aquelas atividades individuais que eu já programei. Amanhã nós vamos fazer uma cirurgia tal, em tal hora, em tal local. Isso vai precisar de tais equipamentos. Isso já é um planejamento totalmente desagregado de curto prazo. Vamos falar um pouquinho sobre natureza do suprimento e da demanda. Para compreender a incerteza no suprimento, é importante considerar a incerteza de cada recurso de entrada que governa o suprimento, né? A gente está falando de suprimentos, nós estamos falando das entradas. Exemplo, suprimento de matéria-prima. Então nós temos que entender qual que é a confiabilidade da produção daquela matéria-prima, a confiabilidade do transporte daquela matéria-prima. E tem também a incerteza da demanda, da outra ponta. Então nós temos incerteza do suprimento e incerteza da demanda. O controle de incerteza nos permite uma operação melhor, mais padronizada, mais assertiva, com menor custo, com menores estoques, por exemplo. Para algumas operações, a demanda ela é razoavelmente previsível. E ela por exemplo, no caso de uma escola, tem um calendário escolar, tá certo? Então, o planejamento e controle de médio e curto prazo da operação global de uma escola, ela é razoavelmente previsível. Agora, tem outras operações de vendas, por exemplo, que tem um fator imprevisível bastante grande. Então, aí cabe olhar históricos, olhar outras situações que possam nos ajudar, pelo menos, a prever essa demanda de forma que não se erre muito. E mesmo assim, dependendo de algumas variações, pode haver bastante erros. Vamos também colocar aqui dois conceitos que eu acho importantes para a gente desenvolver as nossas atividades no futuro. O que é uma demanda dependente e o que é uma demanda independente. A demanda dependente ela é relativamente previsível porque ela pode se correlacionar diretamente com alguns outros fatores conhecidos. Por exemplo, se eu sei que uma empresa, uma montadora, vai fazer 100 veículos, então, se eu quiser prever a demanda de pneus, é só multiplicar esses 100 por 5. São os 2 dianteiros, 2 traseiros e o step. Então, eu consigo fazer uma previsão de pneus baseado, né, dependendo se eu conhecer a quantidade de carro a ser montado. Já outros casos, a demanda é completamente independente, né? Então, por exemplo, a demanda de um determinado item em supermercado pode ser completamente independente. Então, o planejamento e controle da demanda independente concentra-se na melhor avaliação possível da demanda futura, feita por meio de previsões, por isso que chama pré-visão, é uma visão anterior, antes, né? Pré-visão. Tenta prever os recursos que possam satisfazer essa demanda e tenta responder isso de uma forma mais rápida possível, caso a demanda real não corresponder à demanda prevista. O plano de produção, como a gente falou, o plano é a formalização de um planejamento, trabalha com informações agregadas de vendas e de produção, normalmente com agrupamento de produtos em famílias de produtos afins, que facilita, ou que possam ser produzidos naquele mesmo equipamento, por exemplo. Os produtos eles são medidos também em valores financeiros. Os períodos de planejamento são de meses ou trimestres. No máximo, a gente não faz um planejamento para produção para daqui 5, 6 anos, né, com um valor, com uma forma tão desagregada assim.
Já no nível tático, o plano de produção servirá de base para desenvolver o planejamento mestre de produção, né, que é a programação da produção, onde as informações serão desmembradas. E há necessidade de desenvolver uma dinâmica de planejamento que seja empregada sempre que uma variável importante do plano se alterar substancialmente. Vou tomar uma água aqui. Muito bem. Quais são as entradas para o planejamento da produção? Primeiro são os recursos, que a gente já viu lá no começo das nossas aulas. São os equipamentos, as instalações, força de trabalho, a taxa de produção, as informações que a gente precisa dos recursos produtivos. Outra entrada importante é a previsão da demanda. Quais são a demanda prevista para aquela família de itens que eu vou produzir? E qual a política que eu vou utilizar? Quais são as políticas alternativas? Isso eu quero entrar depois com mais calma, que eu vou falar sobre políticas alternativas de capacidade. Aí estou falando sobre subcontratações, turno extras, horas extras, postergação da produção, estoques que podem entrar para cobrir uma determinada elevação do processo produtivo, né, etc. E dados de custo, a produção normal, a armazenagem, subcontratações e outros dados relativamente a custos. Muito bem. Decisões sobre os rumos estratégicos da produção relacionadas a variáveis que influenciam a demanda e a produção. Manter uma taxa de produção constante, manter uma taxa de produção casada com a demanda, variar a taxa de produção em patamares. Isso são políticas que a gente tem que definir no processo de planejamento da produção. Vamos preparar o plano de produção. Os passos básicos para gerar um plano de produção são os seguintes. Primeiro, já tínhamos falado, agrupar os produtos em uma família afim. Todos os produtos que são feitos. Imagine que tenham vários tipos de uma fábrica de produção de alimentos. Vão produzir os alimentos que contêm tais produtos. Depois vou fazer esse tipo de alimentos. Ou seja, vou agrupar produtos em famílias. Estabelecer o horizonte e os períodos de tempo a serem incluídos no plano. Ou seja, eu vou planejar minha produção para daqui 2 semanas, para daqui 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas. Qual que é o meu horizonte que eu vou planejar? Determinar a previsão da demanda dessas famílias para os períodos de horizonte de planejamento que eu estabeleci. E determinar a capacidade de produção pretendida pelo período, para cada alternativa disponível. O turno normal, turno extra, subcontratações, etc. 5. Eu tenho que definir as políticas de produção e estoques que vão balizar o plano. Por exemplo, manter o estoque de segurança de 10% da demanda. Isso é uma política. Não atrasar a entrega, se você quer confiabilidade. Buscar estabilidade para a mão de obra para pelo menos 6 meses. Né? Ou seja, eu vou tentar manter uma produção mais estável, mesmo que eu faça algum estoque. Determinar os custos de cada alternativa de produção disponível. Desenvolver planos de produção alternativos e calcular os custos decorrentes, porque cada planejamento, cada forma de fazer o processo produtivo ou a produção de alguma coisa, ele tem custos diferenciados. Analisar as restrições de capacidade produtiva e a gente conseguir eleger o plano que seja mais viável estrategicamente ou operacionalmente. Um bom planejamento estratégico da produção deve preocupar-se com balancear os recursos produtivos de forma a atender a demanda com uma carga adequada para os recursos da empresa. Se os recursos disponíveis e previstos não forem suficientes, eu vou ter que ter mais recursos, né? Ou então ter que reduzir o plano, ou seja, produzir menos. Se os recursos forem excessivos e gerarem ociosidade, a demanda planejada do plano poderá ser aumentada. Ou então, os recursos excessivos poderão ser dispensados e transformados em capital. Ou seja, eu posso estar lá com 5 prensas e o meu planejamento é para 4 prensas e eu não tenho como retornar a produção para 5 prensas, então talvez eu tenha que vender essa prensa ou desativá-la, o que é um custo muito grande.
Uma rotina que pode ser seguida para análise da capacidade de produção é apresentada a seguir. Primeiro, identificar os grupos de recursos a serem incluídos na análise, obter o padrão de consumos, ou seja, o padrão de produção de cada família, multiplicar o padrão de consumo de cada família para cada grupo de recursos pela quantidade de produção que eu estou prevendo e consolidar as necessidades de capacidade para cada grupo de recursos. Quais são as limitações que a gente tem no planejamento? Eu tenho uma limitação de custos, ou seja, os produtos e serviços não podem ter qualquer custo, eles são limitados. A gente tem um custo específico, determinado, eu não posso fazer a qualquer custo, porque isso pode quebrar a minha empresa. Eu tenho limitações de capacidade, os produtos e serviços devem ser produzidos dentro dos limites de capacidades projetados para a operação. Eu tenho limitações de tempo, os produtos e serviços devem ser produzidos dentro de um intervalo de tempo. Não adianta nada eu produzir um produto se não for para atender uma necessidade do cliente dentro de um tempo que ele requer, né? Ou que ele requeriu, na qual eles ainda têm valor para o consumidor. Limitações de qualidade, os produtos e serviços devem ter conformidade aos limites de tolerância, às especificações que foram projetadas para aquele produto ou para aquele serviço. Muito bem, vamos falar um pouco sobre operações de planejamento e controle. É sempre importante levantar algumas questões chaves quando se fala sobre no planejamento e controle. Primeiro, o que é planejamento e controle de capacidade? Como a capacidade é medida? Quais são as formas de lidar com as flutuações de demanda? E como as operações planejam seus níveis de capacidade? E como as operações controlam seus níveis de capacidade? Aí tem uma figurinha que eu gosto muito, tirada do livro do Slack, que é a seguinte. O planejamento e controle de capacidade ele é função da demanda por produtos e serviços, de um lado, do lado direito da minha tela, e do outro lado, da parte redonda, do fornecimento de produtos e serviços, né? Eu tenho que casar o fornecimento com a demanda. E essa conciliação da capacidade agregada da produção com a demanda agregada. Eu tenho que fazer esse tipo de coisa. Essa é a definição do planejamento e controle de capacidade produtiva. Ou seja, os recursos da operação com que os consumidores daquele produto, daquela operação produtiva. Aqui temos exemplos de agregação de medição de capacidade e demanda, né? Vamos pensar, um hotel, o número de quartos ocupados por mês pode ser uma boa medida de capacidade, né? Uma fábrica de malhas de lã pode ser a quantidade que ela consiga produzir por unidade por mês. Ela não vai estar lá vai ignorar lá os tamanhos, cores, variações de estilos, tá certo? Uma fábrica de produtos de alumínio, né? Na Alcan, Alumínio ou outras empresas, ela ignora os tipos de liga, as variações de espessura e os tamanhos dos lotes ou bateladas que ela produz. Talvez uma forma de medir toneladas por mês. Uma loja do varejo, talvez uma forma de medir é a receita mensal. Ela vai ignorar algumas variações de gastos, número de itens, margem bruta dos itens, por transação do cliente. Quer dizer, ela tem um determinado foco. Então, se a gente for pensar nas etapas, nós temos que medir a demanda e as capacidades agregadas, a gente já viu que é uma capacidade agregada, identificar as políticas alternativas de capacidade que veremos e escolher qual que é a política de capacidade que é mais adequada, tá certo? Para que a gente possa fazer isso. E termos muito claros, né, uma boa estimativa de previsão de demanda com a estimativa de capacidade no meu sistema produtivo.
Muito bem. Boas previsões, elas são essenciais para o planejamento efetivo da capacidade. Mas, da mesma forma, também é essencial uma compreensão da incerteza da demanda, porque permite que a operação julgue os riscos para o nível de serviço. Então, a gente tem que entender muito bem, não só o que está sendo previsto, mas quais são os erros possíveis daquela previsão. Vamos pegar um exemplo que todo mundo conhece, né? Quando a gente faz assim, faz uma pesquisa eleitoral. Né? Então, fala, fulano de tal tem 50% de chance, 60% de chance, mais 5 pontos para mais ou para menos. É muito importante conhecer esse erro de previsão, tá certo? É muito interessante a gente conhecer essa incerteza de produção, como mostra a segunda figura, tá certo? Então você tem uma curva, né, de distribuição da demanda com esses pontos tracejados que ela pode ser para mais ou para menos, né? E o nosso sistema deve ser capaz de cobrir essas variações. Gostaria de falar algumas questões que podem prejudicar muito o processo de capacidade se a gente não levar em consideração algumas sazonalidades. Então, muitos tipos de operações trabalham com demanda sazonal. E não é só por mês, por ano, não. Às vezes são atividades que têm influências climáticas, festivas, comportamentais, políticas, financeiras, sociais. Por exemplo, bebidas, cerveja, Coca-Cola. Ela tem uma causa climática muito interessante. É claro que no verão se consome mais do que no inverno, né? Vestuários, por exemplo, roupa de banho, tá certo? É claro que na época do verão se consome mais. Serviço de viagem tem uma sazonalidade importante, que são as épocas de férias escolares, onde as pessoas viajam mais, né? Julho, dezembro aqui no Brasil. Temos questões influenciadas da parte de saúde, por exemplo. A gente sabe que no inverno existe uma maior ocorrência de gripe, então maior problema de problemas respiratórios no inverno. Então, isso são causas sazonais. Então, se a gente tem que estar preparando as nossas operações, onde que a gente for trabalhar, para que elas absorvam estas causas sazonais. Alguns outros mercados não têm sazonalidades, né? Vamos pegar aqui alguns exemplos de flutuações agregadas da demanda para 4 organizações. Vamos pegar aqui um hotel, né? Mês a mês, que a gente vê aqui que tem alguns meses que eles estão um pouco mais ocupado, né? Quartos vendidos, outros meses mais no final do ano, setembro, outubro, novembro, que a gente vê aí está mais cheio. Tá certo? Dezembro cai um pouco esta entrada. Isso do exemplo do hemisfério norte, né? Como o livro é do Slack, o Slack é feito no hemisfério norte, é exatamente o oposto nosso aqui. Se a gente pegar uma fábrica de malhas, é exatamente o oposto. Olha aqui, os meses de janeiro, fevereiro e março, e os meses de setembro, outubro, novembro, dezembro, lá no hemisfério norte é mais frio, né? Então consome-se mais. E nos meses de março, abril, maio, junho, julho e agosto, é o verão, né? Então consome-se menos. Aqui seria a curva exatamente o contrário, dependendo do hemisfério que a gente estiver, né? Às vezes, uma fábrica de produtos de alumínio, por exemplo, que está aí uma demanda crescente mês a mês. Uma loja varejista que tem um maior consumo no final do ano, talvez por ocasião aí do Natal e de festas de final de ano. Então, veja bem, então cada segmento tem uma característica de curva, uma curva diferente para tratar essas variações de demanda.
E eu tenho algumas respostas a essas demandas, né? Eu posso, determinados segmentos respondem a demanda de forma diferente. Tem alguns que eles vão obter recursos depois que tem o pedido, tá certo? O Research to Order, por exemplo. Eu vou dar os exemplos a seguir. Outros, eles fazem contrapedido, é o Make to Order. E o outro é o faz para estoque, Make to Stock. Então vamos pegar aqui obter recursos contrapedidos. No caso de construção de uma casa, de um viaduto, etc. Eu só vou obter os recursos assim que eu definir, eu tiver o pedido em mãos. Se eu sou uma empresa de engenharia, eu só vou começar a operar depois que eu tiver o assinado, o pedido do cliente autorizando a compra. Aí sim eu vou comprar material, eu vou contratar os pedreiros, a mão de obra, enfim, os equipamentos, tudo que seja necessário para a construção daquela casa. Isso que eu chamo uma operação que é Research to Order. Eu vou adquirir os meus recursos depois que eu tiver a order, depois que eu tiver o pedido. Bom, fazer contrapedido, make to order. Nesse caso, fazer contrapedido, eu mantenho os estoques de recursos transformadores já. Eu não espero ter um pedido para comprar, fazer, construir, implantar os recursos de produção. Já tenho esses recursos lá. Eu só não vou fazer o produto. Vou deixar lá no estágio de matéria-prima. Todavia, o produto, o serviço só será feito quando um pedido firme do consumidor. Tá certo? Então, a fabricação de carro, por exemplo, eu só vou fazer se eu tiver um pedido de uma concessionária, um conjunto de pedidos de concessionária que eu vou agregar isso e fazer o produto. Eu não vou fazer para estoque, né? Eu não vou fazer isso em grande número para estoque. Posso até fazer alguma coisa para estoque, mas tipicamente contra pedido. Finalmente, a outra resposta, outra demanda é fazer para estoque. Algumas operações elas produzem bens ou serviços para estoque, né, com antecedência em relação a qualquer pedido firme, né? Então, por exemplo, teatro é um serviço, né? Eu faço teatro. Se vai ter gente ou não, aí é outra questão. Se eles vão consumir aquele espetáculo, é uma questão de sorte, né? De sorte e talvez e se o teatro for uma coisa boa que seja atual. E bens de consumo. Bens de consumo é tipicamente, eu faço, depois faço um esforço para venda. Então eu tenho que fazer esse material antes, porque o consumidor não estaria disposto a esperar, a fazer a encomenda para depois ser suprido. Bom, o que eu quero mostrar para vocês é que toda operação tem esse processo: comprar, fazer, entregar. Comprar, fazer, entregar. Quando eu somente a minha operação já comprou, já fez, e ela só espera o pedido para entregar, tá certo? Ela está fazendo para estoque. Então ela fez para estoque, só está esperando o pedido para entregar. Se uma operação tem todas as matérias-primas, todos os recursos necessários, então ela vai simplesmente fazer e entregar. Então ela está fazendo contra o pedido. E no caso de uma operação Research to Order, é aquela que vai deixar para comprar, deixar para fazer, deixar para entregar somente depois que for pedido. Então são essas três áreas aí que eu gostaria de ressaltar. É claro que quanto mais recursos você já tenha disponibilizado em compra, né, e em estoque, mais incerteza tem o seu processo. É claro que uma empresa de Research to Order, tá certo? Obter recursos contra pedido, ela tem menos incerteza do que uma que é Make to Stock, feita para estoque. E aí, para finalizar, eu queria falar dessas políticas de capacidade que são extremamente importantes. Eu tenho 3 políticas básicas de capacidade. Tem uma mista, que é a mistura dessas 3.
Mas vamos entender a característica de cada um. Uma política de acompanhamento da demanda, uma política de capacidade constante e uma política de gerenciamento da demanda. São 3 políticas de capacidade. Isso vai nos ajudar muito a resolver alguns problemas de programação da produção depois, se a gente entende bem os conceitos de cada uma delas. Vamos ver. Vamos voltar à nossa fábrica lá de alumínio, esse primeiro quadro aqui. Tá certo? Eu estou falando agora de política de capacidade constante. Eu poderia, tá vendo parece uma escadinha, a minha demanda de alumínio. Eu poderia estar fazendo, em janeiro eu faço um pouquinho menos, em fevereiro eu faço um pouco mais, março faço mais, de acordo com a demanda. Isso estaria acompanhando a demanda. Mas o que aconteceria se eu fizesse assim? Eu estaria mês a mês incrementando recursos, né? Fazendo hora extra, ou seja, fazendo uma flutuação muito grande nos meus recursos. Então, o que eu estou fazendo nesse momento, aqui, com a capacidade constante, eu faço o seguinte: eu pego a produção do período, no caso aí de janeiro a dezembro, somo tudo, divido por 12 e faço uma produção média, que é essa parte aí pontilhada. Aí essa parte abaixo da linha pontilhada mais escura é estoque que eu estou fazendo. E a parte mais clara acima do pontilhado eu vou atender com os meus estoques que eu fiz nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Ou seja, eu linearizo o meu processo produtivo. E aí eu evito ficar toda hora dispensando funcionários, evito de eu estar alterando o meu processo produtivo. Então eu mantenho um processo produtivo mais comum. Vamos, da mesma forma, pensar nessa fábrica de malhas e lãs. Eu poderia seguir a demanda, produzir exatamente o que o mercado quer. Seriam essas escadinhas aí, né, que a gente verificou aí que nesses meses de maio até julho, agosto, elas estão menos demanda e mais no final do ano mais demandas. O que isso acarretaria se eu acompanhasse fizesse exatamente o que o cliente, o que é a demanda? Vai ocorrer que quando eu tivesse em fevereiro, já teria que dispensar pessoas, tá certo? Em março, talvez algumas máquinas eu tivesse que parar, e aí vai. Quando eu linearizo a produção, somo todas as demandas de todos os meses e faço uma produção, eu mantenho estabilidade operacional, tá certo? Isso que é política de capacidade constante. Eu mantenho a minha capacidade constante como uma média da demanda de um determinado período, tá certo? Então, o que vai acarretar? Em certos períodos eu vou fazer estoque, em outros períodos eu vou desovar esse estoque, mas pelo menos eu mantenho meu processo produtivo. A conveniência de fazer isso, né, depende dos custos decorrentes, né? Se esse produto não for obsoleto, se eu puder estocar esse produto, enfim, tem uma série de questões. Mas se eu puder, pode ser muito interessante, né? É claro que produtos perecíveis não dá para eu fazer isso, tá certo? Porque eles se perderiam. Não dá para, por exemplo, estocar uma quantidade muito grande de produtos que se perde. Iogurte, por exemplo, fazer uma quantidade só para o ano inteiro e depois estocar num período de baixa demanda para poder oferecer num outro período, num outro mês, que isso poderia inviabilizar o meu negócio. Já pegando essas mesmas duas empresas, eu tenho a política de acompanhamento de demanda. Ou seja, eu vou produzir de acordo com a minha demanda. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é ter pouco estoque, tá certo? Eu atendo o cliente sem deixar de estoque. Qual que é o grande problema? A minha estabilidade produtiva, como eu já disse antes. Então, as políticas de acompanhamento de demanda com mudança na capacidade, né, vão refletir as mudanças da demanda, tá certo? Então, eu mudo a minha capacidade de acordo com a minha demanda. Por isso eu vou acompanhar a demanda. A minha capacidade vai fazer o acompanhamento da demanda. Tá claro sobre isso?
Muito bem, pessoal. E tem também uma outra política, que é o gerenciamento da demanda, que eu não postei nenhum slide, mas ele é bastante simples. É eu tentar influenciar a demanda. Por exemplo, você sabe que viagens de turismo concentram-se no período de férias, tá certo? Então, há uma gigantesca demanda nesse período, tá certo? E alguns períodos de vale, onde não há nenhuma demanda, ou há praticamente pouca demanda por viagens. Então, como é que eu posso gerenciar a demanda? É tentar, por exemplo, fazer promoções, descontos, para que as viagens aconteçam alongando um pouco mais o período. Por exemplo, eu falo o seguinte: olha, agora em dezembro os custos estão muito caros, em janeiro está muito caro, mas se você esperar até março, eu posso reduzir pela metade o preço. E o tempo ainda está bom, você ainda vai ter uma boa estadia naquele local, etc, etc, etc. E o que eu estou fazendo é gerenciando a demanda. Eu estou interferindo na demanda de alguma forma. Tá? Então, esse é uma outra questão que a gente pode fazer para que a gente equilibre a demanda à oferta. Então, eu gostaria de repetir. São 3 formas, e aí eu volto para vocês. São 3 formas, são 3 políticas de gerenciamento de capacidade. A política que eu acompanho, a capacidade acompanha a demanda, tá certo? Não faço estoque, eu acompanho exatamente a demanda. Por exemplo, serviço tem que acompanhar a demanda. Não adianta, eu não estoco serviço, então não tem jeito. Tá? Produtos perecíveis, eu tenho que acompanhar a demanda, não adianta eu fazer estoque de alface, tá certo? Então tem que acompanhar a demanda. Política de capacidade constante é quando eu pego a média de produção num determinado horizonte, pode ser 1 ano, 6 meses, e produzo de forma linear. Com isso, eu mantenho o meu processo produtivo estável. E uma outra, eu tento mexer nessa demanda. Olha, eu não tenho esse produto, mas eu tenho um outro produto que é muito parecido, muito similar. Tá vendo? Eu estou fazendo uma gestão da minha demanda, que você pode utilizar. Olha, eu não tenho esse pacote agora, mas se você esperar um pouco, eu posso ter outro. Eu posso ter esse mesmo pacote daqui a 1 mês, daqui a 2 meses. Eu estou influenciando a demanda. Tá certo? Olha, no período de... Então, o preço é uma forma muito boa, a promoção é uma forma muito boa para você influenciar a demanda. No final de semana, os hotéis comerciais, 4, 5 estrelas daqui na capital, eles ficam vazios. Então, por que eu não faço uma promoção para que as pessoas daqui mesmo utilizem serviços do hotel para que possam cobrir os custos fixos? Muito bem, pessoal. É interessante que a gente depois vai explorar como essas políticas interferem no meu planejamento. Muito obrigado.